Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente, né? Bom, na aula de hoje nós vamos falar, dando continuidade ao vídeo anterior, nós falaremos da Revolução Francesa, assunto que nós já tratamos em sala de aula, e vamos falar dos Estados Unidos, só que agora não a independência, né? Vamos falar dos Estados Unidos no século XIX, ok? Vamos lá então? Bom, lembrando que após a Guerra de Independência, o reconhecimento em 1783 pela Inglaterra da independência americana, você tem as discussões que vão levar à Constituição Americana de 1787. Dos pontos centrais era a discussão relacionada ao modelo de Estado, à forma de Estado que iria se implantar naquele momento. A discussão era entre federação e confederação. Centralização, descentralização. Para os que defendiam a federação, nós teríamos um Estado único. Desculpa, a palavra Estado único a gente não pode usar não, que o pessoal que estuda direito vai implicar com a gente. Nós tínhamos um Estado e a partir desse Estado ele é formado por entes federados, que seriam os Estados. Presta atenção, Estado com letra maiúscula, tá? Formado por entes federados, que são os estados. Esses entes federados, eles têm autonomia, tá? Mas não têm soberania. Essa galera que defende a federação, eles pensam em um processo de centralização, se nós compararmos com os confederados. Por quê? O sistema confederado é muito mais livre do que o federado. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala na questão do Brasil, por exemplo, e a gente discute a federação ela defende a autonomia para os estados. Então a gente pode pensar assim, numa república, a federação ela está defendendo que os estados sejam autônomos, então está defendendo descentralização. Beleza, esse é o modelo, tá? Realmente a gente tem que entender isso. Uma federação, então, por exemplo, os federalistas defendem o quê? Autonomia para os estados. Enquanto aqueles grupos que defendem um Estado forte, um governo central, eles não concordam com esse modelo. Sim, mas presta atenção, nós estamos agora falando de duas opções. Uma que é o federalismo, que considera a autonomia para os Estados, mas um modelo que vai ao extremo, chega a ser mais descentralizador ainda. Por quê? Porque não dá apenas autonomia aos Estados, dá autonomia e soberania. Então a gente vai chamar de confederação. Entenderam? Então a federação, ela defende autonomia para os estados, então a gente pode pensar, é descentralização. Beleza. Mas quando nós estamos falando da formação dos Estados Unidos, nós temos que pensar que existem duas opções. Uma mais descentralizadora do que a outra. Então a federação, embora na nossa concepção moderna, contemporânea, defenda a descentralização e a autonomia para os estados, a confederação ela vai muito além. E aí eu vou explicar o porquê. Quando você fala em federação, quer dizer que existe uma união, né? Pensa no Brasil, que aí fica mais fácil. O Brasil, nós temos a União. A União é formada por entes federados, Estado. Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, etc. Rio Grande do Sul são entes federados. Eles possuem autonomia. Então, o governador, por exemplo, agora mesmo nós estamos vendo alguma coisa, o governador fechando, proibindo o comércio de abrir, ele está tendo autonomia administrativa, ele tem autonomia. Mas ele pode, por exemplo, declarar guerra? Não. Ele pode fazer moeda? Não. Ele pode falar assim, a partir de hoje o meu estado não faz mais parte do Brasil. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque ele não tem soberania. Então, a federação é isso. Você dá autonomia para os estados, mas os estados não têm soberania. Numa confederação, não. Numa confederação, a coisa é muito mais profunda. Além de você ter autonomia, você também tem soberania. Então, no dia que um daqueles entes dizer assim, não quero mais fazer parte, ele sai. É o chamado direito à secessão. Então, é como se fosse assim, o Rio de Janeiro diz assim, a partir de hoje estou de saco cheio, não quero mais fazer parte do Brasil. Eu agora sou um país independente. O Rio de Janeiro poderia fazer isso se nós fôssemos uma confederação. Num sistema de federação ele não pode. Bom, entenderam, gente? Então a discussão era entre federação e confederação. Qual o modelo que vence? A federação. Tá? Então nós vamos ter um modelo onde os estados fazem parte da União, não podem sair,
mas vão garantir certa autonomia. Como essa discussão foi muito mais aberta, quando você faz uma comparação, por exemplo, da Federação Americana com a brasileira, você vai perceber que os entes federados, os estados, né, dos Estados Unidos, os estados, as partes, possuem uma autonomia muito maior do que as do Brasil. Vocês vão ver que, por exemplo, tem estados que têm leis, têm pena de morte. Outros não têm. Você acha que aqui no Brasil seria possível isso? Não. Isso demonstra o quê? Que como esse modelo foi muito mais aberto, a discussão entre autonomia foi entre a autonomia da federação e a possibilidade de autonomia muito maior, isso permitiu com que esses estados tivessem maior autonomia, mesmo sendo uma federação, do que o Brasil, que também é uma federação. Ok, gente? Vamos avançar então. Bom, lembrando da Revolução Francesa, nós vamos lembrar que a Revolução Francesa ela faz uma mudança geral, é inspirada nas ideias iluministas, vai buscar inspiração também na Revolução Americana, ou seja, na independência americana, e é um momento de ruptura com o poder absoluto do rei. Esse rei da época era um Bourbon, que era o Luís XVI. Vocês lembram que eu fiz aquele desenho para vocês no quadro, aquela linda pirâmide em 3D, para a gente ver como funcionava a sociedade francesa antes da Revolução, né? A divisão entre clero, nobres e o terceiro estado, que eu chamei de resto. Lembram? Quando eu falei para vocês do que podia cada um, de como era o clero, falei daquele alto clero, discuti a questão desse clero como oriundo da nobreza, porque esse clero se trata do clero regular e não do clero secular. Falei da nobreza, dividi a nobreza, né, entre nobreza territorial, entre nobreza cortesã, e citei a nobreza de toga, que é aquela nobreza nova que, mesmo com alguma dificuldade, já consegue chegar à nobreza sem ter uma origem. Isso já era possível, não era uma coisa padrão, normal, mas já era possível. Tá? Mas a sociedade era marcada pelo verbo ser e não pelo verbo ter. Quer dizer, você nascia nobre, então automaticamente você fazia parte de um grupo social. Independente de se você ganhasse muito dinheiro ou perdesse muito dinheiro, você continuava sendo nobre. É a sociedade que é a francesa que está sendo discutida. Um rei absoluto onde o Estado e ele se confundem, se misturam. Lembra daquela famosa frase, o Estado sou eu sou o sol, a luz que ilumina a França, dizia Luís XIV. Luís XVI não é diferente disso. Nesse momento também nós estamos discutindo a crise que está acontecendo na França, uma crise que tem as suas origens, em parte, na própria questão da Guerra dos 7 Anos, na participação da França na Guerra de Independência Americana e na irresponsabilidade fiscal, tanto da nobreza quanto do rei. Eu dei exemplos, até contei aquela anedotazinha do colar da rainha, vocês lembram, né? Muito bem. Essa situação toda, ela vai gerando um problema, uma convulsão social. Essa convulsão social, ela vai levar a um momento revolucionário. Só que o rei ele tenta conciliar as coisas, mas parece que não está conseguindo. Tá? Ele faz reforma de ministério. Essas reformas de ministério não são bem sucedidas. Algumas propostas são até interessantes, mas as propostas, embora sejam interessantes, elas acabam não conseguindo resolver o problema, como, por exemplo, a questão dos sindicatos, a questão de acabar com a isenção fiscal da nobreza e do clero. Todas essas mudanças parece que não estão conseguindo resolver o problema, até que você chega um momento em que convoca-se a Assembleia dos Estados Gerais. Essa imagem obscena, ela revela muito de como se organizava a sociedade francesa. Gente, isso é uma charge da época, tá? Então já existia uma crítica bem contundente na sociedade francesa e a imprensa fazia parte disso. Nós tínhamos, por exemplo, os cordéis, que eram textos que eram lidos pelo grupo mais simples da sociedade, que era uma espécie de tradução. Você pegava os elementos da filosofia iluminista e fazia essa espécie de tradução para uma linguagem mais popular. E aí se amarrava aquelas folhinhas com cordinhas, vai dar origem aos cordéis. Isso aí vai servir como panfletos para levar esse tipo de discussão
para as classes mais pobres. Temos que entender que a organização urbana da França da época era uma verdadeira favela. Vocês não imaginem que a França naquela época era como se fosse hoje, bonitinha, arrumadinha, avançada. Não, era realmente uma grande favela, gigantesca, com becos e ruelas. Essa situação de pobreza, de miséria, dava contraste, né, em relação à riqueza e opulência do rei, aos gastos do rei. E os gastos da nobreza e da corte. Isso tudo era colocado pela população através de charges, de desenhos, de críticas, de piadas, etc. Com o acirramento dessa situação, o rei resolve finalmente conclamar a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma instituição obrigatória em caso de aumento de imposto e declaração de guerra, mas que não era consultada desde Luís XIV. Desde Luís XIV não era consultada. Aí vocês vão me perguntar, então a França não participou de nenhuma guerra? Claro que participou. Mas o rei, como um rei absoluto, não está nem aí. Você tem a convocação do chamado Leito da Justiça, onde você tem os juízes, e aí, naquela reunião dos juízes, o rei chega e coloca a sua posição como eu sou absoluto, não devo, sou irresponsável diante da lei e da justiça, demonstrando a característica do seu poder absoluto. Isso tudo vai levando a uma convulsão que vai acabar explodindo. Temos que entender que existe uma classe da burguesia que está bancando esse Estado. Essa imagem ela revela muito disso. Quando você tem os camponeses sustentando a nobreza e o clero. Pensem que, quando eu falo ali de camponês, ele é apenas simbólico, ele simboliza o terceiro Estado. Mas a burguesia também estava no terceiro Estado. Tá? Tanto a alta quanto a baixa burguesia. Ok? Esse déficit público que vai sendo causado por esses gastos acima da receita, eles precisam ser repostos no final do ano no balanço. E aí o que o governo faz? O rei começa a pegar empréstimos. Empréstimos aonde? Quem tinha dinheiro? A burguesia financeira. Então começa a haver endividamento. Chega um momento que essa dívida, né, já está muito grande e tem que se resolver. E é nesse contexto que se convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Só que tem uma questão. Quando se convoca a Assembleia dos Estados Gerais, eles querem votar o fim da isenção fiscal para o primeiro e para o segundo estado. Beleza. Só que na hora da votação seria assim, o voto por estado. O percentual de participantes e representantes não era proporcional à população. Então, no final das contas, os interesses que iam vencer seriam interesses do primeiro e segundo estado. Então, antes de discutir isso, o terceiro estado quer rediscutir exatamente a forma de votação. E aí eles começam a apontar que a votação deveria ser per capita. O que seria per capita? Por cabeça. Deveria respeitar o quantitativo. Então, em termos relativos, os representantes do terceiro estado deveriam ser uma quantidade bem maior, né, do que os representantes do primeiro e segundo estado. E essa discussão vai rolando, até o momento que o rei percebe que não vai avançar. E aí ele realmente perde a paciência e dissolve a Assembleia. Quando ele dissolve a Assembleia, a galera vai descendo e se tranca numa sala. E essa sala é a chamada Sala da Pela, um jogo que existia na época. Eles se trancam ali, fazem um juramento de não sair dali até produzir uma nova Constituição para a França. Agora as coisas estão complicadas. Eu coloquei esse slide só para vocês verem aquela frasezinha do Luís XVI que diz assim, é legal porque eu quero. É legal o que eu estou dizendo aqui, ele não está falando legal de ser uma coisa maneira. Maneiro não, legal de legalidade. Quando você fala assim, o que é legal? Algo que é prescrito pela lei. Está prescrito pela lei, não é proibido pela lei, é legal. Tá? Então a questão é, eu estou fazendo uma coisa que a justiça me diz, isso aí é ilegal. Aí o rei, como absurdo, diz assim, não, é legal. Mas como assim é legal? A lei não permite isso. É legal porque eu quero. Então, é como o rei é irresponsável. A questão irresponsável aqui é que a justiça não tem como atingi-lo. Isso é marca do absolutismo. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Após o juramento da Sala da Pela, eles começam a pressionar para escrever uma nova Constituição. O rei pressiona para que eles saiam da sala, mas no final das contas, como as coisas nas ruas não estavam muito boas para o lado do rei, as manifestações já estavam esquentando realmente, o rei resolve aprovar a Constituição. A Constituição que eu digo não, a produção da Constituição.
mas ele começa a fazer pressão, 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 e ele acaba enviando um mestre de cerimônias para ordenar aos constituintes que abandonem a produção daquela Constituição. Né? Segundo reza a lenda, um dos constituintes teria dito assim: nós estamos aqui como representantes legítimos do povo, só sairemos daqui à força das baionetas. Para quem não sabe, baioneta é uma espécie de faca que é colocada no fuzil, né? Então, aquela faca. Então, ele está dizendo que só sairia se fosse a força pelos militares. Esse momento, então, é um momento em que há uma certa tentativa do rei de pressionar, mas ele não consegue dissolver e acaba que a Constituição é aprovada. Mas isso não é por acaso. É óbvio que a situação já estava realmente drástica. Existia uma prisão no centro de Paris chamada Bastilha. Essa prisão normalmente ela era usada para presos políticos. No momento em que acontece a Revolução, ela estava vazia. Mas ela não era só prisão, era prisão e depósito de armas. Uma espécie de paiol. Então o povo vai até lá, os sans-culottes, a galera entra nessa prisão, nessa fortaleza, e encontra vazia, mas toma as armas. A tomada da Bastilha é considerado um momento central, marcante da Revolução Francesa, porque simbolicamente essa fortaleza representava a opressão e a força política do rei. É como se fosse assim, você olhava para aquela fortaleza e você pensava, o rei é legal. Porque você sabe que inimigo político do rei, o destino dele é ali. Gente, as prisões da época elas não eram tão confortáveis quanto as de hoje, tá? Não tinha banho de sol, né? Você tinha poucas companhias, no máximo alguns roedores, né? A comida não tinha padrão de qualidade, nem selo de qualidade, não tinha nada disso. Realmente eram condições péssimas, então você não queria jamais ir para uma situação daquela. Então é óbvio que o rei nesse momento, as coisas na França estavam terríveis. Por exemplo, no campo, isso acontecia no campo e acontecia na cidade. No campo, a galera estava começando a ficar insatisfeitos com os privilégios dos nobres. E aí, camponeses começam a invadir castelos feudais, tomar os territórios, tomar as terras e matar alguns desses nobres. Meia dúzia desses acontecimentos já são suficientes para gerar uma espécie de um pandemônio, um desespero. Porque aí os caras começam a digitar, colocar no Face, colocar no Messenger, colocar no WhatsApp, viralizou, todo mundo está sabendo, e aí os boatos vão crescendo, cada um se matou 5, passa a dizer que matou 50, daqui a pouco é um pavor. Quem seria a próxima vítima? Um nobre. Então o que começa a acontecer? Nobres começam a fugir. Como é que nós chamamos esse momento da França? O grande medo. Nesse momento da Constituinte,